objetivos para o ano que vem, eu imagino que ele esteja falando de nomes, contratações, posições que queira reforçar. A primeira intenção do Corinthians é não se desfazer do elenco. É segurar o máximo de jogadores possíveis. Deve perder um ou outro, mas a intenção é segurar o máximo de jogadores possíveis, né? Não desmontar, não viver uma nova reformulação, né? É trazer ali uma contratação ou outra pontual, não perder muita gente para ter condições de brigar desde o começo, porque todo mundo viu o caos que foi esse ano por causa de uma reformulação tão drástica. Então, esse é o objetivo do Corinthians, só que não dá para programar nada sem saber qual vai ser o calendário do Corinthians. Como é que você sabe quanto você pode investir? Você não sabe se você vai ter Copa Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que você tenha 2 campeonatos para disputar. Então, assim, nesse momento há intenções, mas não há nenhum cronograma definido, porque precisa primeiro entender qual vai ser o calendário, para aí entender qual vai ser a receita, porque a receita depende do calendário. Então, assim, nesse momento o Corinthians tem algumas ideias, mas não tem nada em curso, porque não dá. Aliás, tem uma coisa boa que o Augusto Melo fez, é que nesse meio do ano o time melhorou mesmo, né? Assim, o time ficou bom, o elenco ficou bacana. Tem que dar o braço torcer. Entra naquilo que a gente fala assim, como é que vai pagar? O que vai custar isso para o clube, né? Em termos de reestruturação, de tentar arrumar as contas e tudo mais. Talvez custe caro demais. Corinthians não tinha nenhuma condição e não deveria ter feito os investimentos que fez, e aí não é uma opinião minha, é a opinião de especialistas. A Ernst Young, uma das maiores consultorias do planeta, foi contratada pelo Corinthians, e ela orientou o Corinthians a não gastar o que o Corinthians gastou. O Corinthians simplesmente ignorou a Ernst Young e falou, obrigado, valeu, mas eu vou gastar, você gostando ou não gostando. Então, assim, é muito bonito, né? Você no início do ano fala, vou trazer uma das maiores empresas que vai profissionalizar, que vai nos ajudar. Aí o cara vem e ignora. Beleza, velho. Você não entende nada, deixa que eu faço aqui. Então, o Corinthians fez exatamente isso. Ele ignorou a sugestão de uma empresa especializada, gastou o que não deveria ter gastado, segundo essa empresa. E aí, cara, é óbvio que o time melhorou, né? A esse preço, o time melhorou muito, até porque a régua era muito baixa, né? Mas assim, é óbvio, é claro que se a gente tentar ignorar, eu não consigo muito, mas tentar ignorar a parte financeira e tudo mais, o extracampo, se a gente for falar só de campo e bola, aí é muito claro que o time melhorou demais. Sem dúvida. Pois é, rapaz. E um dos caras que chegaram nesse meio de ano foi o Hugo Souza, que talvez seja ali um dos menos badalados quando chegou, mas hoje virou um dos maiores símbolos desse time, né? Sem dúvida. E aí, o papo de Hugo Souza na seleção vai crescendo. O Garrafa tem periodicamente falado isso no Gazeta Esportiva. O Hugo Souza agora falou sobre isso também, disse que não é um sonho tão distante. Vocês acham que realmente é uma coisa que deve acontecer num futuro próximo? Sem dúvida, acho que o Hugo Souza, pelo menos nos últimos jogos, cara, vem sendo uma peça fundamental para o sucesso do Corinthians. Na minha opinião, no jogo contra o Palmeiras, o Everton falhou bizarramente, e o Hugo fez uma partida muito boa. Num clássico a gente sabe qual que é o peso disso, num derby é muito importante você jogar bem. Quando você se destaca, você ganha muita moral, não só no clube, mas pra fora, pro mundo do futebol mesmo. Então acho que o Hugo Souza, a CBF já devia abrir o olho, o Dorival já tá de olho no Hugo Souza, sem dúvida. Cara, tem que estar mesmo. E assim, essa posição de goleiro me incomoda um pouco na seleção. O Alisson me parecia ter uma posição ali cativa que não se justifica muito no meu entendimento, ou pelo menos segurar um banquinho. Para mim, o Ederson tem que ser o titular da seleção. Concordo. Agora, quando você fala de 3 convocados, o terceiro hoje é o Everton? Sim. Ou é o Bento? Né? Eu acho que é o Everton. Eu acho que é o Everton é o terceiro goleiro. E aí, o Hugo Souza hoje, nessa temporada, tudo bem que ele chegou no meio da temporada, mas se a gente pegar do meio da temporada pra cá, quem tá merecendo mais, o Everton ou o Hugo Souza? O Hugo. Pra mim também é o Hugo Souza. Então, se for momento, é o Hugo, pra mim, inquestionável. Mas tá muito claro para todo mundo que a convocação não é feita dessa maneira. Sem dúvida. Ali rola uma questão de tem que ser um tempo, um trabalho que já é desenvolvido, um cara que já entende-se muito assim, o Everton é bom, ele só tá vivendo uma má fase, mas não vamos largar o cara só por causa disso. Então dá para perceber que é assim que funcionam as coisas. Dentro dessa linha de critério que a seleção adota, o Hugo vai precisar de mais tempo.
Ele vai ter que terminar o ano, começar o outro, e aí eu acho que vai ficar assim, agora o cara se consolidou. Não vai ser por causa de 3 meses bons no Corinthians que vão convocar. A impressão que eu tenho, eu não estou dizendo que eu concordo, eu estou dizendo que para mim está muito claro que é assim que funciona. Até porque para próxima não, né? Para próxima sim, na verdade. Para próxima convocação também o Alisson já vai tá recuperado. Exatamente. E aí provavelmente, merecendo ou não, gostando ou não, vai ser convocado. Esse é um problema que eu falo assim. E o Alisson, assim, cara, ele teve muito tempo, muitos ciclos já de seleção brasileira, e para mim ele nunca justificou essa titularidade absurda. Duas Copas. E assim, uma eliminação para mim que vai muito na conta dele. Ele, o gol da Croácia, muita gente errou naquele gol. Sim. Mas ele tomou um piruzaço. E goleiro é para esses momentos mesmo. Foi o único chute da Croácia. Então, você tem que estar preparado para pegar essa bola, cara. Você entendeu? É essa bola que você tem que pegar. Então, assim, para mim, ele é um cara que na seleção... Ele é muito técnico, ele tem qualidade, ele tem recurso e tal. Mas sabe essa coisa do cara fazer o milagre na hora H? O Marcos na final. O próprio Cássio. De 2002, sabe assim? O Cássio, cara. Quantas vezes o Cássio tá lá, paradão, não sei o quê, com o pé, fazia uns sustos, aí chegava na hora decisiva, pegava. Então, assim, pra mim é isso, cara. Então, assim, não justifica pra mim. Eu gosto mais do Ederson. Acho que o Ederson é mais goleiro. Tem mais recurso, inclusive, que o Alisson e tudo mais. Só que... Comentários, mandem as perguntas de vocês. O Elton Mello aqui, ele segue falando do fair play, porque o corintiano ele fica meio magoado, né? Porque a gente fala muito de dívida do Corinthians, o Corinthians gasta o que não pode, não sei o quê. E talvez a gente não fale tanto assim de outros clubes que também fazem a mesma coisa. O corintiano dá uma reclamada. A imprensa do Corinthians, os setoristas do Corinthians, para mim, são os melhores setoristas do Brasil. Não é porque eu estou lá, eu já achava isso antes de estar lá. Muito por causa disso, O Duílio Monteiro Alves teve um momento que a gente teve uma discussão. Discussão não é porque a gente estava brigando, estava só discutindo um assunto. E ele falou, cara, os setoristas do Corinthians, é um absurdo, só vocês, é isso que você está falando, só vocês, eu não vejo isso nos outros. Tal. Aí eu falei, não, peraí, nós estamos fazendo o nosso trabalho, você está reclamando que a gente está fazendo o nosso trabalho, então você explica, né? Reclama que os outros não fazem. Porque... Então cobra os outros, fala assim, os outros setoristas, você não tem que reclamar que a gente está fazendo o nosso trabalho bem feito, entendeu? E aí ele começou a mudar o discurso, aí chegou no dia da sabatina e falou assim, olha, eu tenho que falar uma coisa, o Corinthians tem os melhores setoristas do Brasil. Ele chamou de irritado, ele estava irritado, falando isso bravo, mas assim, tem os melhores, porque só no Corinthians que... E é isso, cara, é isso. Para mim, isso tem muito a ver com quem cobre o clube. Sim, porque tá tudo lá, cara. Pega balanço, pega isso e tal. Nos outros clubes também tem. Só que não se dá, me parece, tanta ênfase. Poucos fazem. No Corinthians mais fazem. E quando só um faz, a coisa cai no esquecimento. O Corinthians é clube de massa, ele dá mais audiência. Então, assim, pro bem e pro mal. Vocês têm que entender isso também. É verdade. E tem um momento também. É um momento, é um recorte de época, que é um período em que o Corinthians está passando muita dificuldade, né? Isso, vou dar um exemplo aqui, isso não era tão falado, porque a dívida do Corinthians, até a última gestão do Andrés, ela era de 400 milhões. E ela, de um ano para o outro, dobrou. É loucura isso. Então ali, nós da imprensa, peraí, cara, aconteceu algo extraordinário aqui, que chamou a atenção de todo mundo. Em nenhum clube isso aconteceu. Ninguém tinha 200 e foi para 600. O Corinthians saiu de 400 para quase 900 milhões de dívida de um ano para assim, de um ano para outro, não, perdão, de uma gestão para outra, de 3 anos, né? Uma gestão dura 3 anos, então de um mandato para o outro subiu mais que o dobro. Então, assim, isso chamou muita atenção. E aí, dali para frente, a coisa degringolou, né? Tanto que nós destacamos pra caramba o ano que o Corinthians bateu 1 bilhão de receita, porque isso também foi inédito. Exatamente. Então falou-se muito sobre isso. Só que hoje o Corinthians tem aí confirmado 2,3 bilhões de dívida. É a maior dívida do país. Exato. Então nós temos que falar disso, cara. Sim. Nós temos, quando você tem a maior dívida do país, você não está ganhando nada em campo, você está com a corda no pescoço e você contrata um cara que ganha 3 milhões por mês, como é que isso não vai ser assunto? Sabe? Porque os outros que estão gastando, tem investidor, ou o Flamengo que arrumou o caixa, ou o Galo que chega lá, um mecenas, né? Ou o Botafogo que virou SAF. O Corinthians não tem nenhum dos três. Ele nem arrumou o caixa, nem tem o mecenas e nem virou SAF. Então, assim, ele só está realmente gastando com a maior dívida do Brasil. Então, meu amigo, sinto muito, a culpa não é nossa. E de novo, a gente vê como a torcida do Corinthians é importante pro time, né?
gerando 1 bilhão de receita. meu Deus. Se fosse qualquer outra torcida, já ia estar quebrado. Cara, o Corinthians bateu 1 bilhão sem título e brigando pra não cair. Exatamente, isso é loucura. Cara, isso é loucura. O Palmeiras voando, campeão da Libertadores, com ídolo, craque, investimento, ela não bateu esse número. Não bate 1 bilhão, é. O Corinthians é muito grande, cara. O Corinthians é muito grande. É por isso que eu falo, cara, esse clube, a hora que alguém ajeitar o clube, cara, é uma coisa absurda. É verdade. Bateu 1 bilhão na situação, naquele contexto, com o time brigando pra não cair, sem título, torcida invadindo lá, sabe? E você bateu 1 bilhão de receita, cara, é algo impressionante. Só mostra a força, o tamanho, o poder. Se o clube tivesse ajeitado, potencial. como é que seria, né? Pois Exatamente. Ó, o Dantas aqui mandando um vai Corinthians, Alessandro Oliveira falando que o Corinthians gastou muito dinheiro com a cabeça do porco. Foi bem. O Alessandro falou também que o Everton passou correndo lá perto da casa dele, tá até agora tentando encontrar a bola. Que saída bizarra do Everton Brota. Acho que foi o pessoal dos Desimpedidos que fez uma montagem. Uhum. Eu não ligo pra essas coisas, que eu tô ficando velho, mas essa montagem ficou muito boa. Quando eu vi, eu dei tanta risada, já viu que ele passa correndo. É bizarro. A saída dele eu não entendi, cara.